Amigos queridos, diante da grandeza do amor de Deus, nos curvamos nesta hora para glorificar o Pai em espírito e verdade. E Jesus, Mestre amado, que derrama sobre nós nesta hora as vibrações da esperança em tempos melhores para todos nós. Jesus que nos convida a implantar o amor no íntimo do nosso ser, para que seja o amor o templo vivo, onde mergulhados estaremos e vibraremos, Senhor, nas direções seguras do Seu Evangelho. Que Sua paz nos acoberte a todos, pacificando os corações em desalento, levando confiança e fé aos tristes do caminho e a alegria de viver quando resignados nas bem-aventuranças do reino de Deus. Jesus amigo, se conosco uma vez mais, envolva-nos nas doçurosas vibrações do seu amor, para que nesta manhã, confiantes, possamos nos entregar a estes prepostos do seu amor na terra, responsáveis por este Evangelho, que vieram ter conosco solenemente para nos conduzir nesta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Continuamos por esses dias a refletirmos sobre Jesus em nossas vidas, como trazer Jesus para o nosso lar, como trazer Jesus para a intimidade do nosso ser espiritual. Porque todos os natais reavivamos em nós os objetivos luminosos desse momento em que, a exemplo da própria manjedoura, que Jesus nos mostra como sendo o seu primeiro ensinamento quanto à simplicidade, e todos os seus testemunhos a seguir como lições de vida, e como ontem falamos, o Evangelho de Jesus veio porque já estamos em condições de vivenciar. O Evangelho de Jesus não é alguma coisa para depois, para daqui décadas ou para a próxima existência. O Evangelho de Jesus é para hoje. E por que é para hoje? Porque a humanidade, desde a nova era, que é a vinda de Jesus na Terra, já estava em condições de fazer novas escolhas, tomar novas decisões e converter-se ao cristianismo, hoje redivivo na nova revelação. Nós trouxemos para a reflexão de hoje uma lição de Emmanuel, que chamou Oferta de Natal, e é um momento em que o próprio Emmanuel, já no mundo espiritual, reverencia Jesus para que ele pudesse ser na Terra páginas vivas do seu Evangelho. Quanto esse convite é extensivo a nós. Nós precisamos ser páginas vivas do Evangelho de Jesus, porque nós já temos total condição para isso. Se há impedimentos, são por prazeres mórbidos, porque nada nos impede de verdadeiramente revertermos
a polaridade dos nossos espíritos para o amor e para a caridade. Então, diz assim: Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também ante o céu iluminado a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. Ontem nós comentamos, e eu acho que merece voltarmos a isso, que em todas as mensagens que falam de Jesus, falam de uma luz, falam de uma estrela. Porque as estrelas são mais expressivas que os sóis, sendo o Sol uma estrela, no caso da nossa, uma estrela pequena e mal brilhante. Jesus representava uma estrela muito maior do que o Sol do nosso planeta. Essa era a luz. E a luz não tem como esconder a luz, porque a luz não encontra obstáculos. Então, de novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes evangélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, que diz assim: havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse, que é o Espírito que veio à frente para anunciar: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, a notícia alvissareira desse momento, porque os pastores estavam ofuscados pela grande luz. Desde o momento em que os pastores, maravilhados, se movimentaram para ver-te na hora da alva, começaste por misericórdia tua, Senhor, a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra, na primeira hora. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso, a mirra dos magos, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Quem eram os últimos que se tornaram os primeiros? Os anônimos, que estavam ali para acolher Jesus. Tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. Nós não sabemos, mas Jesus os reconhece. A primeira frase de bênção: a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento. Quem são estes? Os panos que te livraram do frio, que te aconchegaram na manjedoura, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. Estes são os primeiros e anônimos. A primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. E nós outros?
o que temos a oferecer como anônimos na obra de Jesus na terra. Os magos trouxeram os seus tesouros. E nós, que já temos tesouros acumulados em nossos sentimentos, tesouros imperecíveis de bondade, tesouros imperecíveis de trabalho no bem constante, que tesouros cada um de nós tem e que chegou o momento de ofertar na forma da caridade anônima. Aqueles para os quais te cruzam o caminho. É muito importante a nossa linha de pensamento desde ontem, sob a inspiração dos nossos amigos espirituais, que nós possamos contextualizar Jesus hoje. Porque assim faz Emmanuel, faz Humberto de Campos, faz Amélia Rodrigues. Contextualizar, transportar Jesus para o tempo de hoje em nossas vidas, para que o Natal não seja uma recordação de 2000 anos e que viramos a página, mas que seja um acontecimento interno todos os dias da nossa vida. Porque para que Jesus, importante essa afirmação, teu cetro invisível, que é o reino de Deus, se dignou a acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos, que somos nós. Hoje nós podemos ser os últimos a despertar, os últimos a servir, porque já estamos na condição de contribuir na obra de Deus na terra. É muito importante nós entendermos isso. Alguém deu a mirra, alguém deu uma pedra preciosa, alguém deu a compreensão, alguém doou de si a indulgência, alguém veio fazer uma oferta, ofertas de Natal. Para quem eu vou oferecer? Para o próximo, para chegar a Jesus? Porque o nosso próximo é o nosso caminho para Deus. Então, o que Jesus espera de nós? Jesus espera de nós que possamos hoje sermos aqueles que já são portadores de oferendas divinas na forma de sentimentos brandos, que somos aqueles que já somos capazes de sacrifícios dos interesses pessoais, que já somos aqueles que estamos nos despindo da pesada fortaleza das nossas iniquidades, que sejamos aqueles que possamos romper com as cascas grossas do materialismo que adensou o nosso perispírito, ofuscando a luz bruxuleante, incipiente, mas porém luz que já trouxemos em nós. Então, hoje, Senhor, diz Emmanuel, há 20 séculos transcorridos sobre o seu nascimento, após os pequeninos obreiros desencarnados, nós os pequeninos, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo ofertar-te, pedimos licença, pedimos permissão para te ofertar, Senhor. Nada possuindo de nós, trazendo-te as páginas simples que tu mesmo nos inspiraste. Os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração em forma de letras, em louvor de tua infinita bondade. Isso é Emmanuel, prefaciando um dos seus livros.
a oferta dele seria traduzir em letras, em forma de letras, em louvor de tua infinita bondade, as páginas do Evangelho que me marcaram, como chancelas divinas que trago comigo e que vou expressar na forma de letras, para dignificar-te a presença em minha vida. Essa é a oferenda do Emmanuel. E que para nós é um tesouro no qual recorremos todos os dias nesta casa. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras de respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra. Aqueles anônimos todos, quantos daqueles espíritos já estavam prontos, já eram dóceis, já estavam mansos e pacificados. Por isso que foi possível a vinda materializada do Cristo na Terra, uma vez que Jesus nunca deixou de estar conosco. Jesus não veio e se foi. Ele se manifestou e continua conosco. Porque Jesus é o Criador deste planeta. E, portanto, já conhecia que espíritos ele convidaria de outros planetas para estarem neste planeta. Ele já nos tinha conhecido. E então, é que nós, espíritos milenários, fatigados ao erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do templo. Diz Simeão: agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Amigos, a nossa hora é com Jesus. O nosso tempo é com Jesus. Não porque estamos no Natal. Porque para nós, esse momento do nascimento de Jesus não passou. Porque Jesus, tudo passa, mas Jesus não passou. Jesus não passa, Jesus não passará. Então, que tempo é o nosso? O tempo com Jesus. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. E quando nós pensamos nisso, que tomamos consciência cada vez mais profundamente que a grande maioria de nós nem começou a sua evolução aqui no planeta, viemos de outros orbes. E quando Jesus nos recebeu aqui, Ele nos recebeu para que nós pudéssemos, de maneira definitiva, realizarmos as construções do coração. É isso que nós viemos fazer na Terra. Porque não fomos capazes de fazer essas construções do coração em outros ambientes. E isso é muito importante para nós. Compreendemos o que estamos fazendo no planeta Terra. Não apenas hoje, mas desde que aqui chegamos. E até que possamos ir para outros ambientes, o objetivo único de estarmos aqui são as construções do coração.
E quem nos amparou, e quem nos ampara, e continuará nos amparando, é Jesus. Por isso que ele não passa. Porque mesmo quando nós, já tendo feito as conquistas necessárias ao coração, pudermos habitar outros orbes, dirigidos por outros Cristos, Jesus ainda viverá em nós. Nas nossas lembranças, no nosso conteúdo espiritual, na memória, no espírito milenar que somos. Então, relembrar isso é muito importante. E quando nós falamos que é necessário fazer as conquistas do coração, o que é isso? Que a caminho da luz, Emmanuel diz isso, que aqueles espíritos endurecidos chegavam à Terra para fazer as conquistas do coração. Então, mas o que é isso? O que significa essas conquistas? É o momento que o espírito compreende que ele pode ser bom ante os maus. É quando nós estamos diante de um coração endurecido, que não fala a nossa língua, que não pensa como nós, que perpetra atitudes contra nossos irmãos e a nós mesmos, nós expressamos todo o bem. Isso é a conquista do coração. Quando alguém é desonesto, e ante a desonestidade de alguém, nós manifestamos a honestidade e principalmente manifestamos a verdade, testemunhamos a verdade. E qual é a verdade? Que aquele que está ali diante de nós é um irmão necessitado das nossas melhores vibrações para encontrar o caminho que já encontramos. Nunca jamais, em tempo algum, expressar qualquer conteúdo de menos-valia por alguém. Isso são conquistas do coração. Quando o espírito é capaz de amar o outro ante a sua imensa imperfeição. Porque foi isso que Jesus exemplificou para nós. Jesus esteve conosco, acanhou a sua expressão luminosa, o sol, como a Célia colocou, esse sol de grandeza infinita, e achei importante essa colocação da Célia, porque tudo o que vive e até mesmo o que existe necessita de luz. Então, quando nós olhamos para a natureza e vemos as plantas, nós pensamos assim: no nosso planeta há seres vivos diretamente conectado com as estrelas do céu, do firmamento. Porque o que fazem as plantas se não absorver as luzes das estrelas? E não é só do sol. Porque há plantas que necessitam do brilho das estrelas, que a gente nem percebe. Mas chega um momento da nossa vida que essa luz não nos basta.
E nós precisamos de outra luz. E o Pai nos confere sóis. E o nosso chama Jesus. E sem Ele é impossível, vamos deixar bem claro, sem Ele é impossível nos construir. É impossível transmutar os elementos que existem em algo proveitoso para nós. Então, nós temos, porque somos, a nossa origem é divina, mas sem essa luminosidade, o Espírito não opera. Assim como a planta não opera sem a luz das estrelas. Tirou a luz, ela deixa de ser. E nós, enquanto... E não foi sempre assim, gente. Não foi sempre assim. Os organismos da Terra, por muito tempo, não sabiam absorver a luz do sol. E, portanto, precisavam estar na escuridão. E, para sobreviver, reagiam com os elementos mais densos. E nós, como espíritos, somos também assim. Enquanto não nos abrimos para o amor de Jesus, para esse sol, para essa estrela de grandeza absoluta, nós vamos absorvendo dos elementos mais densos para ir existindo. Mas a vida depende desse sol. Então, compreendendo isso e cada vez mais profundamente, nós gostaríamos de continuar o que começamos ontem, que é aquela carta ao leitor da editora que seleciona alguns trechos que Emmanuel coloca enquanto compõe a obra 2000 anos. E nós selecionamos esses trechos porque Emmanuel vai colocar para nós, nesse livro, o encontro dele com Jesus. O encontro que não houve. Porque naquela existência, como Públio Lentulus, ele esteve com Jesus e não o encontrou. Ele esteve, mas não o encontrou. E quantas vezes nós estamos uns com os outros e não nos encontramos, porque o encontro é no amor. O encontro é na entrega. Isso que é o encontro. O encontro, eu me encontro com você. Quando o sentimento, quando o coração não fala, não há encontro. Então, esse texto, esse livro, fala todo o tempo disso. E uma coisa importante que ele coloca, uma frase que ele coloca, que eu gostaria de ler, ele diz assim: permite, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca da minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. E aí ele diz mais abaixo: diante dos meus pobres olhos,
desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os movimentos das vaidades humanas. Como todos nós sabemos, porque lemos o livro, Públio Lentulus participou diretamente da decisão de Pilatos. Diretamente. 2000 anos se passaram, e ele ainda não se recuperou. É isso que ele está dizendo para nós. E quando nós vamos ver as existências de Emmanuel, como escravo, como padre religioso e como outras tantas existências que todos nós sabemos, que praticamente ele veio em todos os séculos, e nesse século XXI está aí de novo, 21 séculos não foram suficientes para se redimir, para que houvesse o processo total da remissão. Porque ele faz questão de dizer para nós isso: sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas. O que significa isso? Que uma existência desconectada do bem e da verdade, da luz e do caminho, pode levar 30 séculos para nos refazer. Uma existência entregue ao materialismo, às sensações corrompidas, ao nada, a contribuição nenhuma para a sociedade de maneira real, uma existência vivendo como se nós estivéssemos no paraíso, que obviamente são as nossas fantasias, pode nos arremeter a séculos e séculos e séculos e séculos de arrependimento. Então, nós estamos iniciando esse texto e vamos continuar frase a frase para que isso possa promover na nossa intimidade um desejo profundo de, nesta oportunidade, encontrar com Jesus. De que maneira? Através das conquistas do coração. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que pena que não te percebemos antes. Quanto arrependimento em nossas almas, por não termos no passado, não tão distante, reconhecido a sua luz, o seu amor, de não termos nos entregados aos seus braços, de não termos buscado o seu olhar, de não termos colocado os nossos passos para caminhar sobre os teus passos. Que pena, Senhor, que nós não nos unimos à multidão para te ouvir. Que pena, Senhor, que na hora derradeira
em que todos te abandonaram menos Maria, e aquelas mulheres amorosas que te acompanharam agradecidas pela luz do seu amor. Que pena, Senhor, que nos encontrávamos cegos, distantes do bem. Como estaríamos hoje, Senhor, se tivéssemos encontrado contigo e seguido os teus passos? Mas novo tempo se abre para nós e nos encontramos nesta oportunidade, Senhor, desejosos de nos regenerar, de nos tornarmos amigos uns dos outros, de abraçar os caídos, de nos erguermos com as mãos dos amigos que nos cercam quando nos sentirmos no chão. Nesta hora que soa para nós o novo milênio, queremos nos regenerar, Senhor, nos tornarmos lúcidos, estarmos uns com os outros, que nós não nos abandonemos jamais, que todos aqueles que vieram estar conosco nesta oportunidade possamos seguir juntos, que os nossos olhos possam ver a luz desta vez, e que nós possamos sair das furnas que há tanto tempo nos encontramos, para metabolizar, Senhor, a luz que emana do sol que Tu és para nós. Abençoa-nos e sê por nós, agora e sempre.